Levanta a sua mão direita para o alto. Não apenas a mão, pois nossos movimentos físicos expressam o que a nossa alma deseja. O nosso desejo é por Deus. Você vai rezar assim comigo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A Ele eu confio o meu passado. A Ele eu confio o meu passado. O meu presente. Meu presente. O meu futuro. Meu futuro. A minha vida. A minha vida. Está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Que fez o céu e a terra. Que fez o céu e a terra. A minha mente. A minha mente. Está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Que me criou. Que me criou. Que me modelou. Que me modelou. No ventre de minha mãe. No ventre de minha mãe. Meu coração. Meu coração. Está no nome do Senhor. Está no nome do Senhor. Que soprou sobre mim. Que soprou sobre mim. O sopro da vida. O sopro da vida. Todo o meu corpo. Todo o meu corpo. Está no Senhor. Está no Senhor. Porque é em Cristo. Porque é em Cristo. Que nós somos corpo místico desta igreja. Que nós somos corpo místico desta igreja. Que Deus neste momento possa abençoar-nos. Santificar a nossa mente, o nosso coração. Toda palavra que hoje for proclamada, hoje em nossas vidas aqui, neste retiro, eu digo um retiro também, não apenas uma formação, mas que o Espírito de Deus repouse sobre nós, nos concedendo sabedoria, discernimento, para colher o que é bom e renunciar o que não presta, o que é humano, o que não vier de Deus, cai aos pés do Senhor Jesus. Por isso te apresento, Senhor, cada pregador, pregadora que aqui está. Os corações deles estão em Tuas mãos, Senhor. Nós não conseguiríamos, nem conseguiremos ir aonde o Senhor nos mandar, sem a ação do Teu Espírito Santo em nossa vida. Por isso, nos batiza neste momento com Teu Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Obrigado. Abre comigo a tua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Precisa usar o microfone não, né? Tranquilo, né? Então tá bom. Tá antes de Apocalipse um pouquinho e bem depois de Gênesis. Amém? Amém. Olha o que São Paulo diz. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. O que São Paulo diz? É glória humana ser pregador? Não. Começamos bem. É uma obrigação que se me impõe. Olha bem esta palavra de peso. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos assentar. Eu comecei essa pequena oração dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida por um simples motivo. A Igreja Católica está passando por um grave momento de apostasia. Está faltando na igreja quem fale a verdade, quem vive a verdade e quem assume a verdade como seu modelo de vida. Por isso eu já acolho, em nome de Cristo, aos que estão começando agora, aqueles que sentiram chamado agora a levar a palavra de Deus, já dizendo que não é fácil. O título de pregador é muito bonito, mas não é fácil. Exige de nós uma profunda entrega, doação a Deus.
O nosso tempo não passa a ser mais nosso tempo. O nosso tempo passa a ser o tempo de Deus. Porque eu já não faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que o Senhor pede. Pregar exige uma postura muito, mas muito séria na vida de um pregador. O pregador nunca vai falar dele. O pregador nunca vai expor a vida dele. O pregador, ele prega aquilo que o Senhor mandar pregar. E aí deve ter em nosso coração um desejo muito grande de conhecer a Deus. Como falar de alguém que nós não conhecemos? Como levar para a pessoa um Deus que nós não temos intimidade com Ele? Como falar do Evangelho, da Palavra de Deus, se nós não estamos baseados na Palavra de Deus? A Palavra de Deus, ela não deve estar fechada em nossa casa, muito menos aberta como se fosse um amuleto. A Palavra de Deus, ela deve estar aberta para que os nossos olhos fixem nela e nós colocamos essas palavras dentro do nosso coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Verdade ou mentira? Verdade. Nós podemos conhecer uma pessoa de Deus e conhecer uma pessoa que, infelizmente, está presa ao mundo, simplesmente quando ela abre a boca. Já diz tudo. Agora corre o risco, queridos, de nós que estamos à frente, eu não posso demorar muito, porque é breve, mas eu quero simplificar. Corre o risco de nós estarmos na frente, abrindo a nossa boca, e as nossas palavras não estão surgindo efeito na vida de ninguém, porque falta preparo, falta intimidade com Deus, falta doação. O maior território de um pregador não é pregar fora, é pregar dentro do grupo de oração. É ali que eu sou local de pregação. Eu sou pregador da renovação, sim, graças a Deus. Mas eu também exerço esse ministério aonde? Na cadeia, nos encontros de casais. Eu exerço esse ministério nos grupos de jovens. Eu exerço esse ministério até mesmo onde eu trabalho. Mas não é o meu maior território de combate. O meu maior território de combate é o grupo de oração onde eu participo, porque todos me conhecem, e é por isso que nós devemos ter uma postura de gente de Deus, de homem e de mulher de Deus, porque a maior pregação não vem da palavra, a maior pregação vem do nosso testemunho de vida. Aquilo que nós somos na igreja, nós devemos ser em casa e na rua. Nós devemos ser espelhos para a comunidade, espelhos na rua e espelhos dentro de casa. Aí eu digo que esse é o verdadeiro pregador, porque não adianta nós arrastarmos multidão para onde a gente vamos, se aqueles que estão lá em casa, sabendo quem nós somos, nos conhecem intimamente, nós não conseguimos arrastar eles para Deus. Existem dois campos, querido. Eu quero falar de um campo aqui hoje, que é o campo espiritual, que nós temos que trabalhar muito, mas muito em nossa vida. Como eu disse no início, a gente tem que voltar. É um tempo de apostasia na igreja. É um tempo onde muitos estão abandonando a verdadeira fé. Estão trocando a palavra de Deus por fábulas. E por quê? Porque não existe quem pregue mais a verdade em nossos grupos de oração. E em vários momentos e situações de grupo de oração, você não pode mais pregar sobre situações. Por quê? Porque nós estamos assumindo um falso evangelho. E nós que estamos aqui, Priscila, nós somos chamados a anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo.
E como anunciar este verdadeiro Evangelho de Cristo sem ferir a pessoa? Porque nós não podemos atacar ninguém. Nosso alvo é atacar o pecado, não o pecador. E nós temos que ter essa dinâmica com a gente. Uma postura cristã. Nós podemos olhar onde foi que Jesus ofendeu alguém. A não ser os entendidos da Escritura, que eram os escribas, que muitas das vezes Jesus chamou eles de cobras, sepulcros caiados, não é isso? Por quê? É um grande momento de nós vermos a situação da nossa pregação. Se você conhece a palavra é para ser anunciada e resgatar as almas que estão perdidas. O Evangelho ele tem um ponto fundamental, a salvação. O Evangelho é o Evangelho da salvação. Mas não apenas a salvação depois que nós morremos e entrarmos no céu, não. A salvação começa aqui e agora. As pessoas têm que ser salvas aqui para ter uma verdadeira conversão. Aí é preciso, querido, que nós assumimos essa missão de pregadores, de anunciadores, de propagador da palavra de Deus, para resgatar aqueles que estão ainda andando nas trevas. Não sei se aqui tem, mas na minha cidade tem muitos que ainda não tiveram encontro pessoal com Jesus. E como vai encontrar Jesus se não tem quem fale deste Jesus? E se estão falando de um Jesus que não é o Jesus verdadeiro, e por isso não se interessaram em encontrar com este Jesus. Nós temos como obrigação a levar a palavra da verdade, a ser amigos da palavra de Deus, a ser íntimos dessa palavra, porque toda a verdade está nela. A verdade que o magistério e a tradição da igreja usa como tripé da salvação está na palavra de Deus, porque a palavra foi escrita pela tradição e o magistério interpretou ela para nós. Amém? Amém. Mas devemos entender a palavra, querido, porque existem muitas pessoas que pregam a palavra ao pé da letra e não procura compreender o que a palavra quis dizer nesta época. Vocês querem um exemplo? Se nós não estudarmos e apenas ler a palavra, for pregar a palavra porque nós passamos o olho apenas, você quer ver um exemplo que nós podemos distorcer o que Deus fala? Observa bem. Êxodo 20 diz: não farás para ti imagem, escultura, que está em cima do céu e abaixo da terra. Tá ou não está? Tá. Se nós lemos aqui, então é proibido fazer imagem, sim ou não? Hã? Até dos santos, não é? Sim ou não? Estou errado? Não é isso que os irmãos evangélicos jogam em cima da gente? Mas como que Deus contradiz a palavra dele? Em Êxodo 25 ele diz, no momento de fazer a arca da aliança, ele manda fazer 2 querubins. E aí manda muito mais, onde Josué dobrava de joelhos para falar com Deus diante dos querubins. Deus vai à frente e depois volta atrás, sim ou não? Aí nós temos que ter o cuidado, porque o pregador ele não pode estar apenas na palavra. O pregador ele tem que estar afiado na todas as questões religiosas da Igreja Católica, tradição e magistério, para compreender. Nós temos que ter esse estudo amplo, porque a palavra imagem tem 2 significados: ícone e ídolo. O que é um ícone? Ícone é a imagem que nos aponta para Deus. O que é ícone? Imagem que nos aponta. A imagem de Nossa Senhora é Deus? É o quê? Por quê? E o ídolo? É a imagem de adoração, de idolatria. É por isso que nós temos que ter, querido, tempo para estudar a palavra de Deus. Nós não podemos ser pregadores de meia boca. Amém?
A renovação carismática tem que ter pregador que vai a fundo, tenha tempo. Por isso que eu disse que o nosso tempo não é nosso mais, é de Deus. E eu quero aqui fazer uma autocrítica sobre os nossos pregadores. Quando nós somos convidados a pregar a palavra de Deus, gente, essa palavra por si só, ela tem o poder de nos curar. E ai daquele que não acredita em milagres e prodígios. Em todo lugar que eu vou, eu prego milagre, prego prodígio, porque eu creio em um Deus do impossível. Não sei se você crê, mas eu creio em um Deus que ressuscita morto. E eu ainda quero rezar ainda para o morto levantar do caixão. Porque esse Deus que eu acredito. Eu creio nesse Deus. Mas está acontecendo uma apostasia também dentro da renovação carismática. Uma frieza, falta de interesse pela palavra de Deus. A Priscila me convida para pregar na Sé do Sarito, quarta-feira. É difícil de eu ir, porque meu grupo de oração também é quarta-feira. Estou sabendo uns 15 dias antes, não sei se você faz esse convite 15 ou uma semana antes, mas nós fazemos uma semana só antes para o pregador. Não vou estudar não, porque lá chegando lá o Espírito Santo faz tudo. Faz tudo, gente? O Espírito Santo vai fazer a sua parte? Qual que é a sua parte? Preparar a pregação. É o que nós vamos aprender aqui, né, Priscila? O roteiro. Gente que está na renovação há 150 anos atrás, antes da renovação surgir, teve a capacidade de falar para mim que a gente não precisa preparar a pregação, porque senão nós apagamos o fogo do Espírito Santo. Isso é verdade, gente? Não. Como que você vai pregar o Evangelho se você não estudou ele? O que você vai falar? Daquilo que você acha? Não daquilo que a igreja te ensinou? Com uma pregação de 15 minutos, gente, eu gasto quase uma semana para me preparar ela. Eu não tenho costume de ficar copiando no papel, eu sou inimigo da caneta, não gosto. Mas eu tenho que aprender. Mas com uma pregação de 15 minutos, quanto tempo eu gasto para preparar ela? Não sei, depende do seu intelecto, aquilo que você guarda na cabeça. Mas eu estudo uma semana antes. Vou preparar a boda de Caná. É uma pregação muito ampla, que quer dizer muitas coisas, mas o pregador me passou um tema, então eu tenho que pregar em cima daquele tema. Eu vou trabalhar em cima daquele tema, eu não posso sair daquele tema, porque embora boda de Caná me aponta 5 módulos de pregação diferentes ali, mas ela me mandou pregar sobre o primeiro milagre de Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu devo pregar o primeiro milagre de Cristo pela intercessão de Nossa Senhora. Aonde eu vou? Só no Evangelho? Eu devo estudar. Tem vezes que eu acordo às 4 horas da manhã, porque é o tempo que eu tenho para estudar, para me preparar 15 minutos de pregação, para falar sobre o primeiro milagre que Jesus realizou pela intercessão de Nossa Senhora, porque senão, quando eu pegar a boda de Caná, vou falar tudo menos sobre a intercessão de Nossa Senhora. Mas hoje os pregadores não estão tirando tempo para Deus. Ter intimidade com Deus. Eu sou casado. Se eu não tiver a minha intimidade com minha esposa, como que eu vou conhecer a minha esposa? Hoje eu sei, antes de eu chegar em casa, já sei que ela está legal e que ela não está legal. Eu chego em casa, eu sei até o momento que ela está com dor de cabeça. Porque eu olho para ela e eu sei que ela não está bem. Como que nós vamos falar de um Deus que nós não conhecemos, gente? A palavra de Deus, ela tem um grande e amplo significado. Nós temos que ter essa coerência. Quando ela foi escrita naquele tempo. Por que nos 10 mandamentos ali começa falando sobre a idolatria? Sobre as imagens? Temos que saber por quê. Quantos anos o povo de Israel ficou no Egito? 400 anos no Egito? De José até Moisés, 400 anos.
exilado no Egito, numa cultura de deuses. Era normal. Aquele povo que foi para lá junto com Jacó, né? Pai de José, né? Jacó, né? Fugiu na mente, Jacó. É o Jacózinho? É o Jacó, gente? Vocês têm certeza? Hã? Tá vendo como a gente pode estudar? É Jacó, gente. Conhecer a palavra de Deus. Quando José era príncipe, era um governo lá no Egito, o povo de Israel começou a passar fome. Então José levou o pai dele e toda a nação de Israel para o Egito. Aquele povo já tinha morrido, gente, 400 anos. Aquele povo tinha esquecido do Deus de Israel, apenas ouviu falar, porque não tinha mais um culto ali verdadeiro, porque era entronizado no povo de Israel o culto aos ídolos, a idolatria, as imagens de deuses. Existe deuses? A parte de Deus fala que existe só um Deus. O que são os deuses então? São inventações humanas, são invenções humanas. Cada um cria o seu ídolo. E aquele povo estava contaminado por isso 40 anos no deserto, para descontaminar tudo aquilo que eles acolheram durante 400 anos de cultura egípcia. Por isso que começou falando sobre a idolatria, purificação. E como nós vamos falar contra a idolatria se nós não estudamos? Se nós não somos íntimos e amigos da igreja? O ministério de pregação exige muito de nós. O ministério de pregação existe todo o tempo possível nosso. Se você hoje sentiu chamado pelo ministério de pregação, venha com amor, porque é gostoso demais falar de Deus. Eu não consigo ficar um dia sem falar de Deus, mas é preciso, eu digo novamente, repito, conhecer de verdade este Deus, porque muitos que começaram comigo há 19, quase 20 anos atrás, hoje não são mais católicos, fundaram igrejas. Corre o risco, querido, de nós brigarmos com a igreja e achar que a igreja está tendo um ponto falha. A igreja falha? Hã? Não. Por quê? É santa. Mas quem conduz a igreja? O Espírito Santo. Acaso o Espírito Santo erra? Quem que erra na igreja? Os filhos da igreja. O filho pode manchar a mãe? Não. Os pecados do filho da igreja não mancham a igreja. Nós somos chamados a conhecer e ser amigo de todos os documentos que a igreja nos manda. Vocês estudam os documentos? Alguns que interessam, né? Eu gosto de estudar aqueles que não me interessam, porque esses são bons. Tem muitos? É por isso que eu não estudei todos. É. Mas quem prega sabe que é muito bom os documentos, não é isso? Mas vamos lá, porque Priscila me pediu, né? Senão não vai dar tempo. Mas deu para entender mais ou menos qual que é a sua missão. Qual que é a sua missão, pregador? A sua missão é fazer o povo conhecer Jesus Cristo como o único Senhor da vida. Essa é a missão do pregador. Foi por isso que eu comecei. Porque nem nós estamos assumindo Jesus Cristo como nosso único Senhor. Porque se Jesus Cristo fosse o nosso único Senhor, tinha programas que nós não assistíamos. Tinha música que nós não ouvíamos. Vocês estão entendendo? Posso fazer uma pergunta? Se você se sentiu ofendido, não responda. Você pode ir em qualquer lugar? Não. Hã? Vocês me cortam, gente, sabe? Essa fala era minha. Eu posso ir em todo lugar, não posso? Mas convém? Eu estava no botequinho, gente, esses dias, tomando um coquinho, comendo um salgadinho. Olha para o seu escândalo. Passou um irmãzinho lá no boteco, você não acreditou que eu estava no boteco. Olha o risco.
E ela teve curiosidade de voltar. Ela tá, irmão, não acredito, você está aqui? Falei, pode acreditar, eu estou aqui. Mas estou aqui tomando a minha coquinha e comendo o meu salgadinho. Vocês estão entendendo o perigo? Mesmo que a gente esteja santo naquele lugar, nós vamos ser mal vistos. É uma lição que eu ganhei. É por que eu não andei mais uns 10 quilômetros e não fui para a lanchonete? É por isso que a gente fica escandalizado quando a gente vê padre da mídia em certos lugares. Eu escandalizo, gente. Me desculpe, mas eu escandalizo. Vocês estão entendendo? Porque a partir do momento que nós assumimos a missão de pregadores, nós somos destaque na igreja. Nós somos linha de frente. Tudo vem para cima de nós. Numa coisa tão simples que eu pensei que era, não foi um escândalo com a irmã? Eu estar no botequinho tomando uma coquinha, comendo um salgadinho. Ainda bem que ela voltou, né? Para conferir que era a coquinha e o salgadinho. Senão na próxima quarta-feira que eu estivesse pregando lá no grupo, ao invés de eu ser um exemplo para ela, eu seria uma queda. Vocês estão entendendo o risco? Eu posso fazer qualquer coisa, a palavra não me proíbe, mas não me convém. Porque Deus deu livre arbítrio. Nós devemos ver aonde nós estamos indo, sim. O que nós assistimos, sim. O que nós ouvimos, sim. O que entra em nossa casa, sim. O que nós vestimos. As vestes do pregador e da pregadora consta muito e está precisando de uma aula de vestimenta para muitos pregadores. Está precisando. Porque nós somos, para essa pessoa, o único canal, às vezes, que ela vai ter para encontrar Cristo. Nós estamos escandalizando a pessoa do jeito de nós vestir, o jeito de nós falar, a postura nossa na rua, a postura nossa em casa. Na igreja eu evangelizo, mas os vizinhos lá em casa ficam escandalizados com certas palavras que saem. Vocês sabem quem está tirando foto nossa aqui? O diabo. Porque ele não perde nada, ele arquiva tudo. O dia que nós encontrarmos com Jesus, ele vai ser o acusador, que eu estava lá, mas olha o que está fazendo no meio da rua. Nos grupos, nos encontros, somos os santos. Mas basta nós estar em um lugar desconhecido, onde ninguém nos conhece, o que nós somos? Pregar, gente, com a palavra é muito fácil. Eu digo que é fácil. Embora eu era muito tímido, quando eu começava a falar, não saía nada, eu gaguejava muito. Mas hoje eu tenho facilidade em falar, porque eu trabalhei 5 anos em rádio, então a gente vai, mas pregar bonito até o diabo prega. Você sabia? Olha a tentação de Jesus no deserto. O diabo usou alguma coisa fora da Bíblia? Pregar não salva ninguém. Senhor, eu curei em teu nome, levantei aleijado, ressuscitei morto. Afasta-te de mim, não te conheço. É sério, gente. Nós não preparamos a nossa noite de pregação no grupo de oração achando que é apenas um grupinho. Nosso grupo de oração não é um grupinho, querido. É um território de salvar almas. Naquela noite Deus ia usar de você para salvar uma alma, e você não preparou a sua pregação. Você não teve tempo. A gente não tem tempo, gente. Tem noite, tem semana que eu vejo minha mulher só no sábado, porque eu chego em casa e ela está dormindo. A vida do pregador não é fácil, eu quero dizer para você, mas é válido e é gostoso. Porque quando você vê um irmãozinho que estava perdido, encontrar Deus, porque você foi um canal deste encontro do Deus que você serve com esta pessoa, é o maior salário de um pregador. Por isso façamos-me o favor de nós convertermos o nosso coração.
Não dá para ser pregador, ao mesmo tempo ser do mundo. Não podemos servir a dois senhores. Até as conversas com os amigos, essa boca que prega a palavra de Deus, não pode sair palavras imorais. Posso usar, irmão, esse instrumento seu como um exemplo. Este violão que toca louvores no final de semana não pode tocar os arrochos do boteco ou na festa em família. Ou nós somos pregadores da palavra de Deus, ou nós somos apenas mais um pregador, mas aquele que prega os cravos nas mãos e nas feridas de Cristo. Temos duas escolhas. Deus usa de você para salvar vida, nunca esqueça disso. É sério isso. Você é instrumento de salvação. Ninguém escolhe ser pregador. Eu não auto me domino, coloco em mim o nome de pregador. Não foi eu. Ninguém aqui se escolheu como pregador, eu tenho certeza. A irmãzinha que me falou, ela tinha trauma com a pregação, mas ela prega porque é Deus que manda. Se fosse por ela, era melhor ficar sentado no banco. Mas se for para falar bobeira, querido, é melhor ficar sentado no banco. Se não for para salvar a vida, é melhor ficar sentado no banco. Se não for para assumir um verdadeiro evangelho e ser um verdadeiro profeta, porque nos grupos de oração hoje o que mais faz é anunciar. Não existe mais denúncia. Desculpe, mas Deus levantou a renovação carismática, não foi para ficar com a concordância com o pecado, não, foi para denunciar o pecado. É aquilo que eu falei para você, nós devemos amar o pecador, mas o amar quer dizer também que nós vamos ensinar ele a sair do pecado. Vocês estão entendendo? Seja um pregador de fogo. Às vezes ninguém tem um carisma que eu tenho de ser meio gritalhão, mas com o seu jeito de pregar na mansidão, pregue com fogo, pregue com autoridade. Pregador tem autoridade no Espírito, ele tem convicção naquilo que fala, porque ele está conhecendo aquele que enviou ele conhece aquele que enviou. Ninguém se envia. Quem sou eu para me enviar? Hoje eu vou pregar no grupo do Cassinho, mas o Cassinho anda muito junto. Falei, Cássio, eu estou vendo aqui, estou desocupado na minha agenda, então vou pregar no seu grupo hoje. Posso fazer isso? O profeta é o quê? Enviado. Você é enviado de Deus, querido. Você já parou para pensar nisso? Que não foi o homem que te enviou? Nós não podemos brincar com as coisas santas. Este corpo que nós temos não pode ser um corpo que vive em sacrilégio. O que é o sacrilégio? Quando nós misturamos o profano com aquilo que é santo. São Paulo diz em Romanos 8 que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Como eu posso fazer deste corpo que é templo do Espírito Santo de Deus o templo de profanação com a prostituta? Porque quando nós deixamos de servir a Deus, nós estamos nos prostituindo com o pecado. Você sabia que muitas vezes quando fala da prostituição aqui, do adultério, aliás, na palavra de Deus, não quer dizer dois corpos se unindo para trair, que é casado com outra pessoa. Não é isso. Não é apenas isso, isso também. Mas é quando nós adulteramos contra Deus, quando nós traímos Deus. Pregador que não perdoa não pode pregar. Pregador que tem ódio no coração não pode pregar. É postura, é decisão. Pregador que está aí pregando, mas está com raiva de alguém no grupo, não pode pregar. Como misturar a coisa santa com o pecado? Isso é profanação, sacrilégio. A pregação começa na nossa doação. Deu, Priscila? Acabou? Levantou, né? Então tá bom. Mas é bem amplo essa situação, queridos. Não quero colocar medo em ninguém. Aos que estão chegando,
que estão começando agora. Deus confia a igreja dele em tuas mãos. Deus confia essa missão a você, tanto como criança como adulto. Quem conseguir catequizar e fazer uma criança pregar a palavra de Deus, está surgindo uma nação santa. Vamos ficar em pé. E vamos entregar este momento nas mãos do Senhor.